Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais sombrias e controversas da era moderna. Leopoldo II, o rei da Bélgica. Vocês provavelmente já viram o nome dele em estátuas ou ruas. Mas a história por trás desse homem, ela é muito mais obscura do que a maioria imagina. Ele não foi apenas um rei europeu, foi o arquiteto de um dos capítulos mais brutais do colonialismo, transformando uma nação africana inteira em sua propriedade pessoal, um lugar chamado Estado Livre do Congo. Vamos desvendar juntos como um monarca conseguiu enganar o mundo e cometer atrocidades que resultaram na morte de milhões de pessoas. Fiquem ligados, porque essa história precisa ser contada. Nascido em 9 de abril de 1835, Leopoldo II era filho de Leopoldo I, o primeiro rei dos belgas. Ele subiu ao trono em 1865, herdando um país pequeno, jovem e sem um império colonial que outras potências europeias como a Grã-Bretanha e a França ostentavam. Mas Leopoldo tinha uma ambição desmedida. Para ele, uma nação só era verdadeiramente grande se possuísse colônias. Ele via a expansão imperial não apenas como uma forma de aumentar o prestígio da Bélgica no cenário mundial, mas principalmente como um caminho para acumular uma fortuna pessoal gigantesca. Ele dizia que queria dar à Bélgica um pedaço deste magnífico bolo africano. Essa obsessão por poder e riqueza seria a semente de uma tragédia de proporções inimagináveis. Então, como ele conseguiu o que queria? A grande jogada de Leopoldo aconteceu na famosa Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Nesse encontro, as potências europeias se reuniram para, literalmente, fatiar o continente africano entre si, sem qualquer consideração pelos povos que lá viviam. Leopoldo foi extremamente astuto. Ele não se apresentou como um conquistador, mas como um filantropo. Criou uma organização chamada Associação Internacional Africana e vendeu ao mundo a ideia de que sua missão era levar civilização, livre comércio e combater a escravidão na Bacia do Congo. Ele convenceu as lideranças dos Estados Unidos e da Europa de que suas intenções eram puramente humanitárias. O resultado? As potências europeias reconheceram a sua soberania sobre um vasto território na África Central. Mas havia um detalhe crucial. O Congo não se tornou uma colônia da Bélgica. Tornou-se o Estado Livre do Congo, uma propriedade privada, um feudo pessoal de Leopoldo II. Ele era o único dono e governante de uma área 76 vezes maior que a própria Bélgica. Com o controle total do Congo, a máscara de filantropo de Leopoldo caiu rapidamente. Seu verdadeiro objetivo era um só: extrair o máximo de riqueza possível, o mais rápido possível. No início, o foco era o marfim, mas a virada veio com a crescente demanda global por borracha, impulsionada pela indústria de pneus de bicicletas e automóveis. O Congo era rico em videiras de borracha selvagem, e Leopoldo viu aí a sua mina de ouro. Para explorar esse recurso, ele implementou um sistema de trabalho forçado de uma crueldade sem precedentes. Toda a população local foi subjugada. Vilarejos inteiros recebiam cotas de borracha que eram humanamente impossíveis de cumprir. Para garantir que essas cotas fossem atingidas, Leopoldo criou um exército particular, a Force Publique. Essa milícia, composta por oficiais brancos e soldados africanos recrutados à força de outras regiões, se tornou um instrumento do terror. As ordens eram claras: forçar a população a trabalhar a qualquer custo, e os métodos eram bárbaros. Quem não cumpria a cota era punido com violência extrema. A prática mais infame e simbólica desse regime foi a mutilação. Para provar que não estavam desperdiçando munição, os soldados da Force Publique eram obrigados a apresentar a mão direita de cada pessoa que matavam. Quando não matavam, eles simplesmente cortavam as mãos de pessoas vivas, homens, mulheres e até crianças, como punição ou como um aviso aterrorizante para os outros. As mãos decepadas se tornaram uma espécie de moeda de troca macabra, um símbolo do horror que tomou conta do Congo. As consequências desse sistema foram devastadoras. Milhões de congoleses morreram. As estimativas mais conservadoras falam entre 8 e 10 milhões de vidas, perdidas durante os 23 anos do domínio de Leopoldo. Essas mortes não foram causadas apenas por assassinatos diretos.
A fome se espalhou, pois os homens eram forçados a ir para a floresta coletar borracha, abandonando a agricultura e a caça que sustentavam suas famílias. Doenças trazidas pelos europeus e a exaustão pelo trabalho escravo também dizimaram a população. Foi um genocídio em câmera lenta, movido pela ganância de um único homem. Enquanto o povo do Congo sofria, Leopoldo II acumulava uma fortuna colossal que ele usava para construir palácios, monumentos e arcos do triunfo na Bélgica, muitos dos quais ainda estão de pé hoje como testemunhas silenciosas de uma história sangrenta. Mas a verdade, por mais que se tente escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. No início do século XX, relatos dos horrores do Congo começaram a vazar. Missionários protestantes, que testemunharam as atrocidades em primeira mão, enviaram cartas e fotos chocantes. Um dos heróis improváveis dessa história foi Ide Morel, um agente de uma companhia de navegação britânica em Antuérpia. Ele percebeu algo estranho. Os navios que chegavam do Congo vinham carregados de borracha e marfim, mas os navios que iam para lá levavam apenas armas, munição e soldados. Não havia troca comercial, apenas exploração. Morel dedicou sua vida a expor a verdade, fundando a Associação pela Reforma do Congo. Ele se juntou a figuras famosas como os escritores Mark Twain e Arthur Conan Doyle, criando a primeira grande campanha internacional de direitos humanos do século XX. A pressão sobre Leopoldo tornou-se insustentável. Jornais de todo o mundo publicavam caricaturas dele como um monstro e reportagens detalhando a violência. Fotos de crianças com as mãos cortadas chocaram a opinião pública. Encurralado, em 1908, Leopoldo II foi forçado a ceder sua propriedade pessoal. O Estado Livre do Congo foi transferido para o governo belga, tornando-se oficialmente o Congo belga. Embora isso tenha significado o fim do domínio pessoal do rei, a exploração colonial continuou por muitas décadas, só que agora sob a administração do Estado. Leopoldo II morreu no ano seguinte, em 1909, um dos homens mais ricos do mundo, mas com sua reputação moralmente destruída para sempre. O legado de Leopoldo II é complexo e doloroso. Por muito tempo, a Bélgica tentou varrer essa história para debaixo do tapete. Nas escolas, ele era retratado como o rei construtor, que modernizou o país com a riqueza vinda do Congo, sem mencionar o custo humano dessa riqueza. No entanto, nas últimas décadas, isso começou a mudar. Ativistas, historiadores e a diáspora congolesa têm lutado para que essa verdade seja reconhecida. O debate sobre o passado colonial se intensificou, levando a protestos e a remoção de várias estátuas de Leopoldo em cidades belgas. Em 2020, o rei Felipe da Bélgica expressou seu mais profundo pesar pelas feridas do período colonial. Um passo importante, mas que muitos consideram insuficiente, sem um pedido formal de desculpas e reparações. A história de Leopoldo II e do Estado Livre do Congo é um lembrete sombrio da crueldade que a ganância humana pode alcançar e da importância de confrontarmos os capítulos mais obscuros do nosso passado para construir um futuro mais justo. Espero que vocês tenham achado este vídeo informativo e esclarecedor. É uma história difícil, mas essencial. Se você gostou do conteúdo e quer aprender mais sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário abaixo, adoraríamos saber o que você pensa. Muito obrigado por assistir e até a próxima.